hiperventilação, ela é caracterizada como uma ventilação em excesso. Ela é uma situação bem comum também dentro do consultório odontológico, porque é causada por uma situação de estresse e ansiedade, onde ocorre um aumento da frequência respiratória e a liberação de epinefrina e norepinefrina na corrente sanguínea. É importante também diferenciar a crise de hiperventilação de outros distúrbios que causam dificuldade respiratória, como a própria crise de asma e o broncoespasmo. O paciente vai apresentar uma palpitação, um ataque cardíaco e um desconforto epigástrico, além de um aumento na frequência respiratória para 25 a 30 movimentos respiratórios por minuto, sendo que a frequência respiratória normal é de 14 a 18 movimentos respiratórios por minuto. Ele também mostra um aumento na profundidade dos movimentos respiratórios, tornando-se muito agitado. Essa respiração ela vai produzir uma maior quantidade de eliminação de gás carbônico e o paciente ele vai ficar rapidamente alcalótico. Ele pode apresentar também tontura, vertigem e a sensação de apertamento no peito. Caso o paciente apresente uma crise de hiperventilação, o primeiro passo é interromper o atendimento odontológico, remover todo o material da boca do paciente e colocar ele em uma posição confortável, no caso sentado, e tranquilizá-lo. Para corrigir essa alcalose respiratória, utiliza-se um saco de papel ou, caso não haja saco de papel, pede para que o paciente cubra o nariz e a boca com as mãos, fazendo com que ele respire um ar aquecido com gás carbônico. Dessa forma, como mostra a imagem, um saco de papel cobrindo o nariz e a boca, para que ele respire esse ar aquecido com gás carbônico. Aqui, uma paciente cobrindo com as mãos, o rosto com as mãos e respirando esse ar aquecido. E vai repetir isso até que haja remissão dos sinais e sintomas e monitorar os sinais vitais desse paciente. Observar se houve melhora. Se o paciente melhorar, permite que ele se recupere e liberar apenas com acompanhante também. Caso não haja melhora, pode administrar o diazepam de 10 mg por via oral ou via intramuscular, cerca de 1 ml por minuto, ou midazolam de 3 a 5 mg por via intramuscular. E o paciente recuperado liberar apenas com acompanhante. É importante lembrar que na crise de hiperventilação não é recomendado a administração de oxigênio, pois os sintomas produzidos eles são produzidos pelo excesso de oxigênio e pela diminuição dos níveis sanguíneos de gás carbônico. Agora, sobre a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, é um grande fator de risco no consultório odontológico, porque a maioria dos instrumentos, dos materiais utilizados na prática odontológica, eles são muito pequenos, eles têm uma dimensão bem pequena e uma facilidade de escapar também dos dedos do operador. Um exemplo, as limas endodônticas ou brocas, entre outros. Os principais sinais e sintomas de uma obstrução das vias aéreas é aquela tosse contínua de início súbito e forçado, agitação, cianose, o paciente apresenta a sensação de sufocamento e dispneia, podendo evoluir para uma perda de consciência. Em casos extremos, ele pode até apresentar parada respiratória. O paciente ele geralmente agarra a garganta com as mãos em um movimento que é conhecido como sinal de engasgo. Então, além disso, o corpo estranho ele pode seguir por dois caminhos quando ele cai na parte posterior da cavidade oral. Pode ir para o esôfago, e aí ele vai seguir pelo trato gastrointestinal, ou pela traqueia, e aí ele vai obstruir a passagem de ar, o que é muito mais perigoso. Caso ocorra uma obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, o indicado é fazer a manobra de Heimlich, e pode ser feita de duas formas, tanto com paciente consciente ou paciente inconsciente.
Caso o paciente esteja consciente, deve-se posicionar-se atrás do paciente, colocar os braços ao redor da cintura e abaixo dos braços do paciente. Vai fechar uma das mãos com o polegar posicionado contra o abdômen do paciente. A mão ela vai ser posicionada na linha média do abdômen, um pouco acima do umbigo e bem abaixo da extremidade do processo tifoide. A outra mão ela vai vir por cima para fazer as compressões para dentro e para cima, como mostra aqui nessa imagem. Essa primeira imagem mostra o paciente com a mão na garganta, que é esse sinal de engasgo, e como deve ser feita a manobra de Heimlich. Uma mão com o polegar posicionado contra o abdômen e a outra por cima para fazer as compressões para dentro e para cima. E vai repetir isso até que o objeto seja expelido, interrompendo caso a vítima se torne inconsciente. Caso consiga expelir o objeto, permite que o paciente se recupere e aguarda pelo menos uns 10 minutos antes de dispensá-los. Se houver alguma suspeita de complicação, encaminhar o paciente para uma avaliação médica. Caso a manobra de Heimlich com o paciente inconsciente, deve-se colocar a vítima em uma posição supina, numa superfície rígida e logo acionar o serviço médico de emergência. Elevar a cabeça e o mento para a abertura das vias aéreas, como mostra nessa imagem. Sentar com as pernas abertas sobre as pernas ou as coxas do paciente e colocar a porção tenar de uma das mãos contra o abdômen da vítima na linha média, um pouco acima do umbigo. E a outra mão vai ficar em cima da primeira, entrelaçando os dedos e posicionar o abdômen da vítima fazendo uma força para frente e para cima, como mostra nessa imagem. A posição que o socorrista tem que ficar sobre o paciente é essa. E vai fazer de 6 a 10 compressões abdominais. Abrir a boca da vítima e inspecionar se tem a presença do objeto. E vai repetir os passos até que o objeto estranho possa ser removido pelo socorrista ou que o serviço médico de emergência chegue ao local. Bom, sobre as reações cutâneas imediatas, que são as doses imunológicas, também conhecidas como as reações alérgicas, elas são, na odontologia, elas são relacionadas aos anestésicos locais, analgésicos, anti-inflamatórios e antimicrobianos, principalmente as penicilinas. No caso das reações imediatas, as que são as mais graves, elas vão se caracterizar como urticária, o prurido difuso, o rubor cutâneo, e em menor frequência o edema de laringe, a arritmia cardíaca e o choque. Identificada uma reação de hipersensibilidade com as reações cutâneas imediatas, o primeiro passo é interromper o atendimento odontológico, colocar o paciente em uma posição que ele se sinta confortável e avaliar os sinais vitais. Observar se houve algum envolvimento com o sistema nervoso central ou respiratório. Caso não haja, administrar uma ampola de prometazina de 50 mg por via intramuscular e observar o paciente de 20 a 30 minutos, monitorando sinais vitais. Ele apresentando um quadro estável, pode-se prescrever um antihistamínico, como a loratadina de 10 mg por via oral, um comprimido ao dia durante 3 dias para esse paciente tomar em casa. E liberar ele com um acompanhante e solicitar uma avaliação médica para a determinação da causa da alergia. Caso haja um envolvimento com o sistema nervoso central ou respiratório, imediatamente acionado no serviço médico de emergência, reposicionar esse paciente para uma posição supina com as pernas elevadas, que é a posição de Trelleborg, administrar o oxigênio através da canula nasal ou da máscara facial, administrar também a adrenalina de 0,3 ml e intramuscular. Ela pode ser administrada de 5 a 20 minutos, a cada 5 a 20 minutos, conforme necessário, e no máximo 3 doses. E administrar um bloqueador de histamina, como a difenhidramina, de 50 mg por via intramuscular. E vai permitir que esse paciente se recupere, observar ele e liberar de acordo com as recomendações do sistema médico, do serviço médico de emergência.
Já o choque anafilático, ele é raro, mas ele pode ser fatal, porque ele tem uma possibilidade de desenvolver insuficiência cardiovascular e respiratória. É uma reação alérgica mais grave. E as principais causas são as erupções uricatiformes, o edema de tecido mole, broncoespasmo e causa também hipotensão. Identificado o paciente com choque anafilático, o primeiro passo é interromper o atendimento odontológico e ativar todo o sistema de emergência médica do consultório. Colocar o paciente na posição de Trendelenburg, verificar os sinais vitais, acionar o serviço médico de emergência e administrar 0,5 ml de epinefrina via intramuscular, repetindo a dose a cada 5 a 10 minutos, se for necessário. Administrar o oxigênio de 3 litros por minuto através da máscara facial e avaliar a pressão arterial e o pulso a cada 5 minutos, observando também os movimentos respiratórios. Com um paciente estável, administrar uma ampola de hidrocortisona de 100 mg e uma ampola de prometazina de 50 mg, ou via intramuscular ou via intravenosa, e vai monitorar esse paciente até a chegada do serviço médico de emergência. Agora, sobre as desordens cardiovasculares, a crise hipertensiva arterial, ela é uma doença geralmente assintomática. Por isso é importante a aferição da pressão arterial que seja rotina na prática clínica do cirurgião dentista, independente do tratamento que vai ser realizado, porque é uma doença sintomática. Ela é caracterizada geralmente pela elevação da pressão arterial sanguínea, sendo que a pressão arterial sistólica ela é maior que 140 mililitros de mercúrio e a diastólica é maior do que 90 mililitros de mercúrio, em pacientes que não fazem uso de medicação antihipertensiva. Ela é geralmente assintomática, mas ela pode ser identificada através de alguns sintomas, como a elevação da pressão arterial, a cefaleia epistática, o sangramento nasal, hemorragia gengival após uma manipulação, tontura, mal-estar, confusão mental e alguns distúrbios visuais. O protocolo de atendimento para hipertensão arterial é primeiramente interromper o atendimento odontológico, colocar o paciente em uma posição confortável, que é sem nem cuidado, monitorar os sinais vitais e administrar 12,5 mg ou 25 mg de captopril via sublingual e aguardar 30 minutos e verificar novamente os sinais vitais. Cessada a crise, encaminhar imediatamente o paciente para uma avaliação médica. É importante o cuidado na administração do captopril para que o paciente não tenha uma crise de hipotensão. A angina do peito, ela é uma dor torácica retroesternal transitória, que é um resultado da isquemia do miocárdio. E se essa isquemia se prolongar, ela pode provocar um infarto agudo do miocárdio. Tendo os principais sintomas, a dor, o desconforto no peito, acompanhada de sudorese, palidez e agitação. Muitos pacientes eles realizam um sinal característico com o punho cerrado contra o peito, que é o sinal de Levine. Essa crise dolorosa ela pode se irradiar para outras áreas, como ombro esquerdo, mãos, costas, região cervical, mandíbulas e até dentes. A frequência cardíaca e a pressão arterial eles ficam aumentadas. E também o paciente pode apresentar uma dispneia e uma sensação de desmaio. Caso o paciente apresente uma angina no peito, o primeiro passo é interromper o atendimento odontológico, colocar o paciente em uma posição confortável, que é sentado, avaliar os sinais vitais e administrar um comprimido vasodilatador coronariano via sublingual, no caso o Isordil ou Sustrate. Administrar oxigênio através da cânula nasal e observar se o paciente apresenta alguma melhora. Caso haja melhora, monitore os sinais vitais do paciente e encaminhe ele para uma avaliação médica imediata com um acompanhante, para saber qual foi a causa. Caso não haja melhora, repetir a dose do vasodilatador coronariano por no máximo 3 vezes.
duas vezes, até fazendo com que as doses sejam separadas por um intervalo de 5 minutos. E se esses sintomas persistirem, acionar imediatamente o serviço médico de emergência. Bom, para finalizar, o infarto agudo do miocárdio, ele é um quadro resultante da deficiência do suprimento de sangue arterial coronariano na região do miocárdio, resultando na morte e necrose celular. Clinicamente, vai observar-se como uma dor subesternal aguda e repentina, podendo ser irradiada para o ombro, braço e mão esquerda, podendo referir também nas costas, pescoço, mandíbulas e dentes. O paciente ele fica muito ansioso, apreensivo, apresenta sudorese, um pulso irregular, diaforese, a dispneia com náuseas e vômitos, principalmente se essa dor for muito intensa. Então, identificado o paciente com infarto agudo do miocárdio, primeiramente interromper o atendimento odontológico, acionar o serviço médico de emergência e posicionar o paciente de uma maneira que ele se sinta confortável. Avaliar todos os sinais vitais dele e administrar de 2 a 3 comprimidos de ácido acetilsalicílico de 100 mg amassados ou para mastigar. Administrar oxigênio de 4 a 6 litros por minuto através da cânula nasal para evitar uma lesão isquêmica e monitorar esses sinais vitais até a chegada do serviço médico de emergência. Caso de parada cardiorrespiratória, iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Bom, visto os protocolos de emergência, nesse quadro e no próximo, apresenta um resumo das medicações utilizadas para cada tipo de emergência, que é uma sugestão de um kit de emergências médicas para ficar dentro da clínica. E além de possuir esses medicamentos, é importante que o profissional e toda a equipe estejam aptos a administrá-los, porque muitos possuem a via de administração intravenosa, subcutânea ou intramuscular. Então, aqui nesse caso, só falando bem rápido, porque já escrevi nos protocolos, a amônia aromática, para o caso da síncope, sachê de glicose para paciente com hipoglicemia que esteja consciente e a glicose injetável para paciente inconsciente, o diazepam e o midazolam em caso de crise convulsiva ou estado epilético, salbutamol para crise aguda de asma, a epinefrina, a adrenalina, tanto para choque anafilático quanto para crise aguda de asma, a hidrocortisona, que pode ser utilizada em reação alérgica grave, crise aguda de asma e insuficiência adrenal aguda. A fexofenadina para reações alérgicas leves, por via oral. A dexametasona, prometazina e difenhidramina para reações alérgicas moderadas a graves, todas por via intramuscular. O captopril para a crise hipertensiva, o dinitrato de isosorbida, que é o Isordil, e além do propationitrato de isosorbida para a angina do peito. E o ácido acetilsalicílico, a aspirina, para a prevenção do coágulo no infarto agudo do miocárdio. E caso o paciente seja alérgico ao ácido acetilsalicílico, utilizar a ticlopidina. Bom, já sobre os equipamentos, mínimos necessários são o estetoscópio, o esfigmomanômetro, seguido de oxigênio, o ambu, a máscara facial, oxímetro de pulso, glicosímetro, as cânulas de Gesell, aparelho de pressão, aparelho de PA, digital, termômetro digital, os descartáveis para o garrote, para injeção intravenosa, seringas, agulhas, cânulas nasais, luvas de procedimento, gás estéreo, esparadrapo, gelcos, calpos e as pontas de aspiração. Tudo isso deve compor o kit de emergências para a clínica odontológica. Bom, cada consultório
ele deve ter seu kit de emergência básico com os medicamentos essenciais e os equipamentos adequados para as diversas intercorrências que possam surgir durante o atendimento. Porém, também é importante que o cirurgião dentista saiba fazer uso desses medicamentos e que esse kit fique em um local de fácil acesso para toda a equipe. A formação em esporte básico de vida é fundamental para os cirurgiões dentistas. Os profissionais eles devem saber as manobras, participar de cursos sobre esporte básico de vida para manter a atualização contínua dos conhecimentos e ele deve possuir toda essa sequência de manobras de uma maneira memorizada e protocolada para que ele possa instituir imediatamente e dando suporte necessário ao paciente até a chegada do serviço médico especializado. Além disso, para uma atuação eficaz, toda a equipe do consultório deve estar bem treinada para qualquer situação de emergência médica, onde todos devem possuir o suporte básico, um conhecimento sobre o suporte básico de vida para agir de maneira rápida e correta em equipe, sem gerar um estresse maior para uma situação que em si ela já é difícil. Bom, com esse trabalho pode-se concluir que a utilização de um protocolo descomplicado e eficaz de emergências médicas, como o que foi proposto, em forma de fluxogramas, ele deve ser divulgado na instituição e instituído na clínica da ISAMAS, nas clínicas, porque ele tem uma importância muito grande para evitar as possíveis sequelas diante de situações emergenciais. Além da adequação das clínicas da faculdade, com a aquisição desses medicamentos e equipamentos propostos nesse trabalho, bem como a capacitação de todos os discentes, docentes e equipe da instituição para o manejo correto das emergências, para melhorar o atendimento e a prestação de serviço para todos os nossos pacientes. Bom, essas são algumas das minhas referências bibliográficas. Espero que o trabalho tenha ficado claro. E muito obrigada.